Bom, e como eu já acabei de dizer aqui na minha oração, essa nossa aula parece realmente um pouco mais difícil, e a razão para isso é que ela é uma aula que fala sobre filosofia mesmo, né? Assim, não exatamente a partir de uma perspectiva cristã, filosofia mesmo. E fala também sobre ciência. Claro que a parte que fala sobre ciência eu vou fazer o mais superficialmente possível, porque não é a minha área, e vou fazer muito mais voltado para o material de vocês. A parte de filosofia não, porque a parte de filosofia já é a minha área, né? Além de história. Então a gente tem hoje o capítulo 8, e o capítulo 8 é a igreja e a revolução científica. Isso, é isso aí, certo? Então vamos lá, pessoal, é o seguinte. Esse período é o período, na nossa sequência, é o período posterior à Contra-Reforma. Na verdade, ele é posterior na nossa ordem, mas ele é concomitante, certo? Ele acontece ao mesmo tempo, do ponto de vista temporal, né? Porque assim, vamos pensar, por exemplo, se a gente está falando aí que a Reforma Protestante vai até, vamos colocar aí, até 1600, só para ficar redondinho, tá? Em 1600 ela está definida, certo? Como eu disse, só para ficar redondo. Então a gente tem a Contra-Reforma acontece, vamos colocar também que a Contra-Reforma acontece pelo menos de 1650 a 1600, né? Só que os desdobramentos da Reforma e os desdobramentos da Contra-Reforma vão continuando, certo? Eles não param numa data marcada. E aí a gente teria de 1600. Aliás, eu não vou nem dizer de 1600, porque, como eu falei, esse tema de hoje, ele é um tema que é paralelo à história da igreja, certo? Os filósofos, apesar de serem cristãos, todos eles, ou quer dizer, pelo menos religiosos, todos eles todos estão fazendo isso paralelamente à reforma, paralelamente ao que está acontecendo no mundo. Então, só para você ter uma ideia, o Descartes, que é um dos filósofos que a gente vai tratar hoje, ele nasce em 1596. Então, ele vai começar a escrever em 1620, né? De 20 a 50, quando ele morre. Tudo isso está acontecendo concomitantemente. Só que como a gente separa os nossos temas por capítulos, né? Então a gente não tem como fazer. É como se fosse assim, a gente teria três linhas, ou vamos colocar 4, acontecendo ao mesmo tempo. A reforma, a contra-reforma, o aspecto científico, vamos dizer assim, né? O científico e também o filosófico. Isso tudo está acontecendo concomitante, né? Você coloca de 1500 aqui, o marco realmente é 1500, tá? Alguma coisa acontece antes, com certeza, mas o marco é 1500. Então de 1500 em diante até eu vou colocar até 1800, porque a gente vai até Kant, a gente vai até Immanuel Kant. Então, até 1800, essas coisas estão acontecendo concomitantemente. Algumas mais intensamente, depois diminuindo, outras menos e assim por diante. Mas como a gente tem 4 capítulos na sequência, a gente tem Reforma, Contra-Reforma e Revolução Científica junto com Filosofia, então a gente está fazendo, dá a impressão de que uma coisa é após a outra. Essa dimensão temporal de uma linha do tempo vocês precisam ter. No começo desse nosso curso, eu planejava que a gente montasse uma linha do tempo aqui na sala de aula, na parede. Então, a todas as aulas, a gente ia lá e colocava alguma coisa. E, obviamente, ia ter várias linhas. Não ia ter uma linha só. Por quê? Porque as coisas não estariam acontecendo uma após a outra, necessariamente no tempo. Seria interessante esse exercício, mas eu fiquei um pouco com preguiça de fazer esse exercício, porque eu fiquei com medo dele tomar o tempo da nossa aula. As coisas práticas, eu normalmente tomo o tempo das coisas especulativas, né? Então, a gente ia ficar aqui uns 10 minutos para levantar e colocar um papel lá na nossa ordem cronológica. Diga, Lô. A segunda data é isso mesmo, 1650, não é 1550 não? 1550. Porque aí a Contra-Reforma, entre aspas, a Contra-Reforma parece que espera a reforma se amadurecer. Peraí, o que está acontecendo? É uma rebeldia local, individual? Quando percebe que é geral, aí ela entra em cena, né? É isso que a gente
Bom, então é isso. Então essa que é a ideia que eu quero que vocês tenham, certo? É de uma continuidade nesse período. A gente ainda está no mesmo período. A gente ainda está no século XIX, do século XVI ao XIX. Certo? Aí entre o período mesmo da reforma até o período, até mais ou menos, eu posso até colocar aqui, ó, para ficar um marco para vocês, posso colocar 1789. Quem sabe o que acontece em 1789 que se torna um marco histórico fundamental? 1789. É um marco não apenas importante, mas ele é separatório, ele separa períodos. A gente tem um período da Idade Moderna, que vai até 1789. Nós estamos agora na Idade Moderna. A Idade Moderna começa, grosso modo, em 1496, quando acontece a queda do Império Romano do Oriente. Revolução Industrial não tem data, né? Porque ela é uma coisa muito... A Revolução Industrial, se você quiser colocar uma data, uma marca, é 1750. Na verdade, a Revolução Industrial, se você quiser colocar uma marca bem mais próxima, é 1780, a década. Mas é o seguinte, em 1789 acontece um marco histórico chamado a Queda da Bastilha, que representa, do ponto de vista do marco histórico apenas, representa o início da Revolução Francesa. É claro que a Revolução Francesa é também um processo que não apenas dura 10 anos até Napoleão, vamos dizer assim, porque Napoleão é só a consolidação da Revolução Francesa, e obviamente ele tem as suas alterações, porque ele tem visões não exatamente semelhantes, né? Mas eu quero dizer que como marco, esse é o período que a gente termina, certo? A gente termina essa parte que a gente está ainda por enquanto. Então eu só quero que vocês tenham essa ideia de que nada que a gente está vendo aqui acontece exatamente um após o outro. Não aconteceu a reforma e terminou, depois a contra-reforma e terminou, e agora uma revolução científica, não. Beleza? Então vamos lá. Igreja e Revolução Científica. Então a gente tem o seguinte: a reforma é a ciência moderna, a reforma protestante mesmo é a ciência moderna. Eu quero que vocês tentem ter uma imagem também agora, uma imagem geral, como se estivesse vendo o globo assim, né, uma imagem geral, de cima, do seguinte: imagine um medievo, imagine uma pessoa, um camponês ou um senhor um vassalo, não importa. Imagine uma pessoa qualquer que seja, no ano de 1450. Então essa pessoa, ela tem uma tradição você sempre imagina a linha do tempo assim, eu estou aqui indo para o futuro, né? Mas eu sempre sou a construção do passado. Eu sempre sou o resultado do passado mais imediato que eu estou vivendo, que eu estou inserido. Pode ser que haja uma revolução no período em que eu estou vivo. E acontece isso, obviamente, mas essa revolução nunca altera tanto numa geração apenas. Um dos conceitos de revolução que eu mais gosto, não é nem que eu mais gosto, é que eu acho mais seguro, é o conceito de que acontece uma mudança que é muito abrangente geograficamente e muito curta temporalmente. Isso é que eu consigo considerar como uma revolução. A Revolução Francesa foi isso porque ela se consolida, vamos dizer assim, em 10 anos, 15 no máximo, e ela abrange toda a Europa. Então não tem como não chamar de revolução. Outra coisa importante sobre o termo revolução é que esse termo não é um termo sequestrado pela esquerda, tá? Não existe apenas revolução socialista ou revolução... Qualquer tipo de mudança drástica, em curtíssimo tempo. Quando eu estou falando em curtíssimo tempo, eu posso estar falando de 50 anos, em uma geração. Qualquer mudança drástica em um curto tempo e que abranja muito espaço é uma revolução, seja qual for. A Revolução Industrial, obviamente, não é de esquerda. A Revolução Industrial, obviamente, abrange o mundo inteiro. Aliás, o mundo inteiro não, né? Se quer discutir se não foi para a Ásia por enquanto, tudo bem, mas já chegou lá. A Coreia do Sul é a prova de que chegou. O Japão, obviamente. Mas é uma revolução, obviamente, abrangente, né? E em um curto espaço de tempo. A Revolução Industrial, como ela tem ondas, né? Fases, a primeira fase dura 30 anos. Então, muito curto tempo, muito pouco tempo. Então, quer dizer, imagine o seguinte, eu estou aqui como um medievo no ano de 1450. Então, se eu olhar para trás, eu vou ver uma consolidação do estilo de vida. Você tem o feudalismo, você tem, né, as cidades que estão crescendo, você tem comércio, você tem a Igreja Católica dominando todos os setores da vida social, urbana, econômica, enfim, né? Beleza. E aí agora eu quero que você imagine uma pessoa no ano de 1550. Em 1550 você já não tem mais nada daquilo fixo, ou pelo menos abrangente em todos os lugares. Para começo de conversa, você não tem mais Império Romano.
pelo menos não abrangente como era. Outra situação é que você não tem mais nenhum império que abranja toda a Europa. Você tem vários impérios, quer dizer, você tem pelo menos vários reinos, né, isso é importante, e pelo menos 2 impérios. O Império o otomano vai ser um pouco depois. O germânico, o otomano sim, mas germânico, sacro germânico, né? Sacro Império Germânico, e os reinos ao redor de toda a Europa, tá certo? E esse período também é um período em que, por ali, em torno de 1550, é um período em que os próprios reinos vão ter suas prerrogativas do ponto de vista religioso. Então já vai haver ali reinos que são protestantes. Então, quando você percebe isso, você percebe que há mudanças acontecendo visíveis na sua própria geração. Esse é um período rico para se estudar, porque é um período que a gente tem o que a gente chama de renascimento. O renascimento ele é artístico, mas ele também é econômico, ele é social. A gente tem o colonialismo. Se você parar para pensar como que é interessante você imaginar a seguinte situação. Eu estou na Europa e eu só sei da Europa. E de repente agora eu sei de uma outra terra que nem nome eu sei qual que é, porque eu chamei errado de Índia Ocidental. Então tudo isso é muito revolucionário, muito diferente. Tudo isso transforma muito a vida das pessoas, né? Agora, é claro que algumas gerações que vão nascendo já nascem dentro das transformações, né? Então já estão, entre aspas, acostumadas a transformações. Em outras palavras, esperando qualquer coisa a qualquer momento. Então, a partir de 1550, você tem pessoas pensando por si só, que é a máxima do Renascimento. O individualismo não no mau sentido, naquele sentido pejorativo, né, de egoísmo, não no sentido de egoísmo, mas o individualismo no sentido de que eu sou uma unidade dessa comunidade toda e eu sou uma unidade autossuficiente. Não autossuficiente no sentido de que eu não dependa de nada ao redor, mas autossuficiente no sentido de que eu penso por mim mesmo, que eu chego a conclusões por conta própria. Esse tempo que a gente está vivendo agora de discussão política, polarização de esquerda e direita é interessante porque eu estava uma vez num contexto e surgiu um assunto sobre a escola sem partido. E a escola sem partido é um negócio interessante porque ela, é mais ou menos assim, se você é de esquerda e você viu um meio de comunicação de esquerda noticiar negativamente a coisa X, pronto, você já não gosta da coisa X. Você sabe o que é a coisa X? Não precisa saber. Eu já sei que no meu grupo a gente defende essa coisa X como sendo negativa. E a mesma coisa acontece na direita, né? Então o cara da direita olha lá o seu veículo de comunicação noticiando aquilo que é negativo do lado de lá, eu bato o olho e considero como negativo. Eu conversei no ano passado com vários professores com quem eu trabalhava, nenhum deles acertou o número de páginas que tem o projeto do Escola Sem Partido. Quem? Não responde sem saber. Quantas páginas tem o projeto do Escola Sem Partido? Então nunca leu. Quem não, já... presta atenção, não. Por quê? Eu já li vários livros na minha vida, várias coisas na minha vida, e não sei o número de páginas que tem. Mas... Tem 30, ou mais de 30 ou menos de 30 o projeto de lei? Não sei. Eu não li o Escola Sem Partido. Eu afirmo Entendi. que eu não li. Mas o fato de não saber o número de páginas não quer dizer que eu não li algo. Entendi. Não, porque se você tivesse lido, você saberia o número de páginas. Eu quero ser ridiculamente, deve ser uma página. É porque é uma página. É porque o projeto de lei é muito simples. O projeto de lei é... Não, o projeto deve ser ridículo. Tipo, esse papel aqui está dizendo para vocês que a escola... Então, pois é, só que esse projeto poderia ser: o aborto está completamente proibido no país a partir de agora, ponto final. Isso não é ridículo de forma nenhuma, ou o contrário, né? O aborto agora é livre. Sim. O que eu quero dizer é que uma página no projeto de lei não indica se ele é ridículo ou não. Indica o seguinte: eu não li, então eu não sei. Ponto final. Né? Então, aí o exemplo que eu estava dando no ano passado é que ninguém aceitava o número de páginas porque ninguém tinha lido, mas todo mundo era contra. Né? E o projeto de lei ele é simplesmente uma obrigação de que a escola, seja como for, mas o projeto apresenta uma forma, né, indique para o aluno quais são os seus direitos e seus deveres, porque o aluno não sabe. Sim. Nesse sentido, o próprio professor também não sabe e deveria saber. Então é só isso. O projeto de lei não é proibir, por exemplo, o partido do professor ou o partido da escola, como todo mundo acusou. Vai ser a mordaça na escola. Não é a mordaça. Você pode falar do seu partido à vontade, contanto que você saiba qual é a regra, quais são as leis, aquelas que você está sujeito, e contanto que você, sabendo que a escola é laica, e a laica não é, obviamente laica, mas que a escola também é apartidária,
porque a escola não tem que ser partidária, a escola só é partidária se na porta tiver escrito e a pessoa fez a matrícula sabendo, né? Então, nesse sentido, você teria... por isso que a gente tem escolas confessionais, né? Não é proibido, a escola não é obrigatoriamente laica, ela pode ser laica ou não. A minha escola que eu abri e coloquei o nome dela de Escola Novo Testamento, ela pode ser confessional, claro. Você vai lá e assina o contrato se você bem entender, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com tudo isso as pessoas estavam num período em que as mudanças aconteciam e elas estavam interessadas em saber individualmente o que estava acontecendo, e esse é o primeiro período na história. Eu até brinquei aqui, no dia que a gente falou sobre renascimento, até brinquei aqui dizendo que foi o primeiro momento na história da humanidade em que a palavra eu existiu, nasceu. Claro que é uma brincadeira, porque o que eu quero dizer não é que a palavra eu, o pronome eu, nunca tinha existido. É que ninguém nunca tinha dito nada que foi eu que fiz. Lembra aquele exemplo que eu dei da escultura? Uau, que escultura linda, hein? Pois é, foi inspirado por Deus, sim, claro. Então, não fui eu que fiz a escultura? Não. No máximo, eu sou o instrumento material que levou a vontade de Deus a fazer a escultura. Essa era a perspectiva medieval. A partir do momento que o Renascimento começa, e também não tem uma data marcada, lógico, né? Sempre começa com uma pessoa aqui, outra ali, outra lá, igual a própria Reforma. A partir desse momento, a pessoa olha para a escultura e fala assim: uau, que linda, hein? Que bênção de Deus. Bênção de Deus? Não fica 10 horas por dia lá na oficina lá, entalhando madeira, não, para ver se você consegue. Bênção de Deus, o que? Eu que fiz. Aí quando a pessoa fala, eu que fiz pela primeira vez, é claro que, repito, é uma brincadeira, né? É uma anedota. Quando a pessoa diz, eu fiz pela primeira vez, ela fala, opa, peraí, é mesmo, quem fez fui eu. Aí o outro fala, mas eu também tinha feito uma semana passada e achei que era Deus. Não, foi você. Esse é um momento mágico na história da humanidade. Por quê? Porque ele coloca, inclusive esse é um momento fundamental para a reforma. E eu coloquei aqui para vocês um quadro na semana passada, ou retrasada, que divide os protestantes e os católicos no extremo do comunitário e no extremo do individual, né? Qual é o extremo do comunitário? O católico ou o protestante? Isso. E o protestante no extremo do individual. Mas aí é o seguinte, é o extremo do individual por causa do período. A gente sempre é produto do nosso tempo. Quem é produto de outros tempos são os gênios, né? Porque eles são visionários. O Einstein, por exemplo, ele não era produto do século XX. Ele era produto do século XXI ou II. Né? Ele estava à frente do seu tempo. Bom, então é o seguinte, mas há outros, tá? Não é só o Einstein, não, muitos outros. O Jordan Peterson, por exemplo, que é hoje considerado o maior intelectual da atualidade. Se vocês não conhecem o Jordan Peterson, vocês realmente estão tomando muito sorvete na esquina, em vez de assistir vídeo na internet ou em vez de ler livro. Jordan B. Peterson é o intelectual mais importante do momento. Obviamente ele vai aparentar para você logo na primeira frase que você vê dele que ele é de direita ou conservador, mas ele não é nem direito. Ele é de direita e conservador, mas o projeto dele não é esse. O projeto dele é contrário à ideologia, seja de direita, por exemplo, no extremo do fascismo, no extremo do nazismo, né? Seja de esquerda, por exemplo, no extremo do fascismo, por exemplo, no extremo do comunismo. Então ele é um pensador que está contra as ideologias. Aliás, o melhor conceito de ideologia que eu conheço, melhor de todos, é que a ideologia é um fenômeno perene da idolatria. Traduzindo, a ideologia é um fenômeno que começa lá na idolatria do Éden, perene no sentido de que é duradouro e vem até o presente como idolatria e muda de feição sendo chamada de ideologia. Você quer saber por quê? Você quer saber por que crente não tem que ser de esquerda nem de direita? Você quer saber por quê? Porque a esquerda e a direita fazem a mesma coisa que o cristianismo faz, com uma diferença, faz a metade. O cristianismo fala assim, existe um problema central na humanidade que é a desobediência a Deus, é o pecado e tal. Um problema central, no cosmos. Mas a solução para esse problema não está no cosmos, a solução está fora do cosmos, é Deus, que encarna no cosmos e restaura a humanidade. Esse é o cristianismo, isso é o correto, porque esse é o que obedece a Deus, é o que coloca Deus como centro da solução. O que a esquerda faz? Existe um problema central na humanidade, X, e a solução está aqui também na humanidade. Isso é idolatria, porque saiu de Deus e colocou em qualquer outra coisa do cosmos. Não pode ser direita ou esquerda. É o mesmo problema da direita, dos democratas. A gente acha que crente deve ser conservador e democrata, no mínimo, né? Não, a gente é a favor da democracia. Olha as nossas assembleias. A democracia é só um mecanismo. A democracia não é a solução. A solução é Cristo, para qualquer problema.
Quantos de nós aqui não já conheceu que nessa igreja nossa, por exemplo, eu estou aqui há 20 anos, conheço pessoas que estavam passando fome ou dificuldade ou sem nenhuma perspectiva de futuro, e quando se convertem o futuro aparece brilhando na frente dela, porque a perspectiva transforma, muda, né? O que eu quero dizer com tudo isso é que ideologia é um fenômeno perene, ou seja, contínuo, demorado, longo, da idolatria. Então, se você defende a esquerda, você é idólatra. Não é porque você escolheu ser idólatra, é porque a esquerda é um mecanismo de solução cosmológica de um problema cosmológico. Isso é idolatria, isso é pecado. Se você é de direita, a mesma coisa. Se é conservador, não. As tradições são a solução para o nosso problema. O conservadorismo é a distribuição das armas para se defender sua propriedade privada e tal. Você continua sendo um idólatra. Por quê? Porque você se separou, mais uma vez, você se separou do cosmos, de dentro do cosmos, a solução para o problema do cosmos. O problema do cosmos só é resolvido quando uma pessoa se converte. E a partir desse momento o cosmos não tem mais problema para ela. O cosmos passa a ser só um efeito. Eu estou aqui, como diz o C.S. Lewis, nós estamos numa guerra, né? Estamos numa guerra, mas o problema é que nós estamos no campo do inimigo, né? Nós estamos eu não estou numa guerra aqui no campo de defesa e o inimigo está lá do outro lado. Eu ainda vou lá, eu já estou lá. Já. Essa é a perspectiva do C.S. Lewis. Bom, então, existia um modelo, esse monte de adjetivo, é legal isso. Católico, aristotélico, ptolomaico e tomista. Ele é aristotélico porque começa em Aristóteles, ele passa pelo matemático Ptolomeu, século II, mais ou menos, depois de Cristo. E é óbvio que ele é referenciado do ponto de vista católico, do ponto de vista religioso, ele é referenciado em Tomás de Aquino. Esse modelo ptolomaico, aristotélico, tomista, ele é um modelo que tem a Terra como centro do universo. É um modelo, de certa forma, antropológico nesse sentido, porque eu tenho assim, a Terra é a criação de Deus. Obviamente, a Terra é o centro do universo. Deus colocou o ser humano, que é o centro da criação, no centro do universo. Só que isso foi depois comprovadamente errado, porque a Terra não é o centro do universo. A Terra, a gente vai ver aqui na frente, a Terra é heliocêntrica. Helios é sol em grego, né? Portanto, não é geocêntrica, é heliocêntrica. E nesse sentido, esse modelo católico, aristotélico, ptolomaico, tomista é colocado em xeque. Colocado em xeque, obviamente, por quem? Pelos reformadores, sim, mas também pelos filósofos que são cristãos e que estão numa época de germinação intelectual ou especulativa que a igreja não consegue mais controlar. Então, eu sou católico, por exemplo, o René Descartes, que a gente vai ver agora que é o primeiro, ele é católico. Ele não quer criar nenhum problema para a igreja católica, mas o projeto filosófico dele acaba criando. Essa que é a questão. Por quê? Porque existem questões da igreja católica que são questionáveis. Situações, quer dizer, que são questionáveis. Quando alguém levanta essa situação e demonstra o problema na perspectiva católica, aristotélica, ptolomaica, tomista, aí a gente tem aqui a famosa excomunhão e assim por diante, coisas desse tipo, né? Então, esse era o modelo, certo? Além disso, a igreja defendia nesse período a autoridade das escrituras também. A gente pensa que não, né? Mas sim, a igreja católica entendia as escrituras como autoridade, certo? Mas não única, porque junto com ela vinha também a tradição e a própria igreja, né? Até pouco tempo atrás, não, agora no século passado, um papa, que eu não sei qual é, disse que fora da igreja não há salvação, ou fora da caridade não há salvação, uma coisa mais ou menos assim. Ou seja, a igreja tem uma autoridade de tamanho, né, nesse sentido. Ela vai junto com a tradição e com a própria escritura, né? E as especulações científicas. Especulações científicas são aquilo que, por exemplo, Tomás de Aquino fez no seu projeto filosófico. Porque ele especula, por exemplo, que como a Terra é o centro, todos os astros, todos os corpos celestiais estão colocados de forma absolutamente proporcional, porque Deus é perfeito nesse sentido. E são especulações científicas. Especular significa eu acho que. Você especula de várias formas. Você especula com base em alguma coisa muito bem fundamentada ou não. Normalmente esses caras aqui estão tentando especular no maior fundamento possível, né? Mas erram. E os erros... por causa disso, Galileu quase morreu. Se ele não tivesse fingido que rejeitou seu próprio projeto, ele teria morrido. Assim como outros morreram, Thomas More, por exemplo, morreram nas mãos dos protestantes e assim por diante. Bom, aí vem. A cosmovisão protestante dizia o contrário disso aqui. Dizia que a soberania, quando eu estava escrevendo soberania absoluta, eu pensei, será que isso não é redundante, não? Soberania
dividida, existe isso? Soberania absoluta, não sei. Mas a soberania absoluta de Deus, não de pelo menos 3 coisas. Deus, ponto final. Deus se revela através de Jesus Cristo e das Escrituras. Então não é que tem 3 coisas. Não é Deus, Jesus e as Escrituras, é Deus. A Escritura é a palavra dele. Então é dele, é ele. Não é, quer dizer, não é ele, mas não quero cair num panteísmo aqui, né? Mas é dele. E o próprio Cristo, o Cristo sim é o próprio Deus, né? Deus, né? Então a gente tem a cosmovisão protestante vai de encontro a isso. Ou seja, eu tenho uma soberania absoluta de Deus, não mais uma divisão, né, vamos dizer assim. Bom, aí a gente tem, na sequência do livro de vocês, a gente tem um novo modelo para o mundo físico. E aqui que a gente vai levar um pouco mais de tempo na aula de hoje, e aqui que inclusive a gente vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: ninguém precisa se preocupar com o que vai ser dito a partir de agora do ponto de vista da compreensão completa. Ninguém entende isso aqui de forma completa, porque isso aqui é realmente muito complexo, certo? Esse é um período rico em especulações filosóficas e científicas. Bom, especulação científica não, descobertas científicas, né? Porque na ciência você não especula, você especula no projeto, na pesquisa, né? A ciência é a comprovação, né? É a comprovação da sua teoria, né? Então há especulações filosóficas, mas também há muitas descobertas científicas. As descobertas científicas são mais fáceis para a gente aprender, porque quando o cara fala que inventa o telescópio, acabou, tá? Você consegue visualizar isso perfeitamente, até porque você conhece o telescópio. Então, opa, o Galileu inventou o telescópio? Entendi, então. É um objeto científico que ele inventa, que ele cria, né? Mas aí do aspecto filosófico dá uma aparência de confusão. Mas eu quero que vocês também precisam se preocupar, porque eu não vou aprofundar na confusão, porque eu vou seguir o modelo aí do livro, e o modelo do livro não está confuso. Mas vamos lá. Um novo modelo para o mundo físico. Em primeiro lugar, só de falar mundo físico, eu já estou entrando num fenômeno que é daquela época, que não era um fenômeno anterior, ou pelo menos não era até Tomás de Aquino, que é um fenômeno da natureza. Aliás, os fenômenos da natureza obviamente existiam. É o fenômeno, que é o fenômeno da observação da natureza, certo? Então, por exemplo, Aristóteles tinha um livro chamado um livro sobre animais. Aristóteles escreveu sobre botânica e tal. E quem é que vai resgatar o Aristóteles na história da humanidade? Tomás de Aquino. Bom, não só ele, mas o nome central para nós aqui é Tomás de Aquino. A partir do momento que Tomás de Aquino resgata o pensamento do Aristóteles, ele também resgata o que Aristóteles dizia. Portanto, ele traz para a cena aquilo que não estava sendo dito. Não existia nenhuma preocupação platônica / agostiniana com relação à coisa material? Não, porque lembra como é que o Platão dizia sobre as coisas materiais? Ele dizia que a coisa material não é real, ela é o reflexo de um real que está fora, né? Quando você vê, por exemplo, você já ouviu falar do mito da caverna? Quem já ouviu falar do mito da caverna? O mito da caverna é o seguinte: você tem a seguinte situação: você está acorrentado aqui, isso aqui é uma caverna, essa sala aqui é uma caverna, você está acorrentado aqui é tudo escuro, profundo, né? Aquela janela ali tem uma abertura. E obviamente a abertura tem uma luz lá no fundo da abertura. Bota aqui, do mesmo jeito. A diferença é que aqui a gente tem essa luz aqui que está atrapalhando. Então eu tenho aquela luz que vem daquela janela e que bate aqui, né? Nesse sentido. Eu estou acorrentado aqui e não posso olhar para trás, nem para o lado. Eu só posso olhar para frente. Só. É claro que esse mito da caverna é uma alegoria, né? Essa situação obviamente não existe realmente, né? Então acorrentado, e várias pessoas estão aqui. À medida que eu estou acorrentado olhando para a parede da caverna, eu vejo os reflexos da sombra que é projetada a partir da luz que está fora da janela, nas coisas que passam na frente da janela. Então, se passa, por exemplo, um homem carregando alguma coisa na cabeça, um ombro assim, por exemplo, um saco, se o homem passa lá na janela, na frente da janela assim, então esse reflexo, quando ele cobre a luz, a sombra dele é projetada na parede. E a realidade que eu enxergo é só essa. Então todas as coisas que eu enxergo, eu começo a ver formas nela. Porque, por exemplo, passa um cavalo, eu vejo que é uma forma mais ou menos horizontal. Passa um ser humano, que é bípede, eu vejo uma forma vertical. Então eu já identifico formas diferentes. Se o cara está segurando um vaso que tem um modelo assim, essa reflexão vai na parede e eu consigo imaginar essa reflexão. Se passa um bípede, uma coisa pontuda assim, com cabelo comprido, com rabo de cavalo, eu identifico uma outra imagem. Se passa sem nada, eu identifico... Entendeu? Então eu vejo essas projeções na parede
e vou criando conceitos a partir do que eu estou vendo. Segundo Platão, é assim que todos nós somos. Aqui agora nós estamos olhando como se fossem reflexos de alguma coisa. A gente tem a impressão, que a gente inclusive enxerga em 4 dimensões ou 3? 3? Pelo menos 3 com certeza, né? A gente enxerga em 3 dimensões, né? Nossa visão é muito perfeita, né? A gente enxerga em 3 dimensões. Por exemplo, eu acho legal às vezes quando eu vou tirar uma foto e a imagem da foto vai só até aqui assim, quando na verdade o meu olho pega um raio muito maior, né? Assim, ó, eu tô vendo as minhas 2 mãos aqui, ó. Então, praticamente eu pego um raio de 180 graus, né? Claro que eu não identifico muita clareza e tal, mas enfim. Então a nossa visão é muito, muito boa. Então eu olho para vocês aqui, eu olho para tudo que está nessa sala e consigo descrever com muita precisão, mas segundo Platão, nada disso aqui é real. Tudo isso, o real sobre cada uma dessas coisas não está na própria coisa, está fora da coisa, está no meta. Meta significa além, metafísico, além do físico, fora da terra, fora do material. O Aristóteles dizia que as coisas têm a sua própria realidade nelas mesmas. Então, esse aqui é uma mulher, esse aqui é uma cadeira, esse aqui é um tripé, esse aqui é uma garrafa, pronto. A realidade daquilo está naquilo. E quando o Aristóteles é resgatado, portanto, pelo Tomás de Aquino, o que acontece é que as coisas começam a ser vistas do ponto de vista do mundo físico. Só que esse período e essas pessoas que a gente vai ver aqui agora propõem um novo modelo para esse mundo físico. Essa que é a lógica, certo? Estão conseguindo acompanhar? Quem não está conseguindo acompanhar? Enquanto eu tomo um café, você pergunta. Alguém não está conseguindo acompanhar? Está fazendo sentido? Tá. É isso aí. Então, ó, aí a gente tem o seguinte. Como que se dá o nascimento da ciência moderna? Sabe, eu me lembro de uma frase, eu não me lembro exatamente como era a frase, mas eu uso ela diferente, é uma frase uma propaganda do canal Futura, que era uma coisa mais ou menos assim, que as perguntas são mais importantes do que as respostas. Os meus alunos vinham de vez em quando para mim e falavam assim: professor, tem uma pergunta meio idiota, mas eu vou te fazer do mesmo jeito. Eu falava: não existe pergunta idiota. Toda pergunta pressupõe uma dúvida. E toda dúvida pressupõe o óbvio fato de que nós não sabemos tudo. Então, se eu tenho qualquer dúvida é legítima. A não ser, claro, que a coisa seja muito clara, tanto por muito tempo quanto na sua frente, né? Por exemplo, eu estou distribuindo uma prova na sala e o aluno: professor, tem uma pergunta meio idiota. Qual que é? É prova isso aqui? Essa pergunta é idiota. Então, que a prova está na cara ali. Professor, vai ter prova hoje? Não, isso aqui é só um lembrete. Tem umas 2 para copiar? Não. E acontece isso em sala de aula mesmo. Mas enfim, quando você faz novas perguntas, você necessário, pensa bem, especula aí. Quer dizer, especula não, reflete aí. Se eu faço uma pergunta, eu não estou com a resposta aqui. Então, vamos imaginar isso fisicamente. A resposta está ali. Então, eu tenho que ir até lá. Para eu chegar até lá, a resposta está ali no aluno ali. Para eu chegar até lá, eu tenho alguns caminhos para seguir. Aqui, vamos fazer a brincadeira aqui, que aqui só tem um caminho. Aliás, tem 2, né? Eu posso passar diretamente por aqui, é um caminho mais óbvio, para chegar até lá. Ou eu posso passar por trás aqui, Tem que nem dar, né? Bom, então como não dá, então um caminho aqui. Então, qual é o único caminho para chegar à resposta que eu quero, sendo que a resposta está ali? É esse aqui. Mas eu estou vendo a resposta, por acaso? Não, porque se eu estivesse vendo, eu já estaria com ela. Então, o problema é que o método ou meio através do qual, a maneira através da qual eu vou chegar até as respostas para as perguntas que eu estou fazendo, é o que causa a nova ciência. Porque a ciência é método. Não sei se você já parou para pensar nisso, mas a ciência é método. Então, por exemplo, você pensa assim: por que eu não posso provar cientificamente que Deus existe? Eu não posso provar cientificamente que Deus existe, não é porque Deus é improvável, não é isso. É porque a ciência pressupõe alguma coisa anterior para eu olhar para essa coisa e ver o resultado dela. Então, por exemplo, eu posso dizer que eu posso explicar esse quadro cientificamente porque ele tem materiais que não eram quadro, que não eram vidro, há algum tempo atrás. E alguma coisa fez ele se tornar em vidro. Daí eu explico essa transformação cientificamente. Então eu não vou provar que Deus existe cientificamente, não é porque eu não dou conta, não é porque a igreja não dá conta, não é porque eu sou fraco, ou não é porque Deus não é provável cientificamente. Não, é porque Deus não tem nada antes. Deus é a primeira causa. Não há nada anterior a Deus que cause Deus. Agora, se eu pegar, por exemplo, essa cadeira aqui, colocar numa fornalha muito quente, derreter o material dela, que eu sei que é plástico, derreter e colocar num pote,
não sei se vai caber aqui, mas colocar num pote e esperar secar e ela tomar uma nova forma, eu posso analisar essa nova forma com base no método que foi utilizado para transformar esse plástico nisso aqui. Isso é ciência. Então, quando eu faço novas perguntas, olha que fantástico. Primeiro que eu não podia fazer esse tipo de pergunta na época da Igreja Católica dominante. Tanto é que, como a Dejaneiro colocou, o Galileu foi dar uma desperta e fazer esse tipo de pergunta, quase morreu. Como outros morreram. Como outros não abriram mão. Como o próprio Lutero quase morreu. Tudo bem que não era no aspecto científico, mas quase morreu. Então, quando eu faço novas perguntas, implica no mínimo em que eu tenho que perceber caminhos para chegar até essas perguntas. Né? Então essa é uma coisa importante. É assim que nasce a ciência moderna. Certo? Se algum dia alguém chegar para você e falar que você não pode provar Deus cientificamente, você tem que responder o seguinte: eu não posso provar que Deus existe cientificamente, não é porque isso é improvável, é porque Deus não tem nada anterior a Ele. Deus é a primeira causa sem causa. A gente chama isso de primeira causa não causada. Então não existia alguma coisa antes de Deus e Deus passa a existir a partir de alguma coisa, como nós. Não. Deus sempre existiu, Ele é eterno, Ele é infinito. E sendo assim, Ele não se explica cientificamente, mas Ele se explica de outras formas. Então, por exemplo, eu posso explicar a existência... Olha que fantástico isso, pessoal. Imagina o seguinte: eu sou Deus aqui e não há nada anterior a mim, certo? Mas agora apareceu uma cadeira. Então, necessariamente, alguma coisa tem que vir antes da cadeira, porque ela apareceu. Filosoficamente, é o seguinte: todas as coisas que são criadas têm fim. Obviamente, o que tem fim também foi criado. Então, as coisas que não são criadas são aquelas que não têm começo, obviamente nem fim. Por isso que Deus é infinito, por isso que eu fiz aquela brincadeira aqui no começo das aulas aqui. Quem aqui acredita que o universo é infinito? E aí alguns levantaram a mão e eu brinquei: opa, temos alguns ateus aqui na sala. O que eu estava querendo dizer com aquela brincadeira? Que só pode existir uma coisa infinita, que é a primeira causa de todas as outras coisas que existem. Quando Deus diz haja luz, no haja luz, aliás, não no haja luz, mas no processo inteiro dos 6 dias, Ele cria todas as matérias que vão depois gerar todas as outras coisas. Isso é lindo, porque isso significa o quê? Eu não posso explicar Deus cientificamente porque não há nada anteriormente, mas eu posso explicar todas as coisas com base no fator Deus. Então, por exemplo, como é que existe o cosmos, o universo, a Terra? Por isso que eu perguntei para vocês se vocês acreditavam que o universo era infinito. Se o universo fosse infinito, Deus não poderia ser. Então, o fato de Deus ser infinito implica necessariamente que o universo, a Terra, o cosmos, precisa ter sido criado. Beleza? Essa parte ficou complicada? Diga, meu irmão. É só... Eu entendi tudo, não tem nada do lado incorreto aí. Mas eu queria ouvir uma explicação mais ou menos desse convênio com isso aí. Que é que, se a gente pode definir qualquer matéria, qualquer coisa, né? Porque tem como provar cientificamente. Mas a gente não pode provar Deus. Sim. Provar que Ele existe. Por isso que a gente não tem que ter essa preocupação. A gente não pode provar cientificamente. Exatamente. Não, é isso que eu quero dizer. Mas eu posso provar de outras formas. Exatamente. Então, a gente não tem que ter essa preocupação de querer justificar que Deus existe, é pré-existente. Por que não? Por que eu não tenho? Por que eu não preciso justificar que Deus existe? Não, eu falo assim, você não precisa. Por que não? Todo mundo pensa nessa pergunta. Essa pergunta é importante. Por que eu não preciso provar que Deus existe? Porque eu não posso dar uma definição de Deus, porque eu sou a criação de Deus. Então, se eu sou produto da mente de Deus, eu não posso depender de Deus. Olha só, se eu não posso dar uma definição de Deus, as Escrituras têm várias definições de Deus, vários atributos dados a Deus. Um atributo é uma qualidade, e uma qualidade, não uma só, mas uma qualidade, num conjunto de outras, define as coisas. Então, por exemplo, se você fechar os olhos, esse experimento eu já fiz em sala de aula com alunos, você fecha os olhos, e eu pego um outro aluno e coloco com os olhos fechados. Olha que experimento interessante. Eu coloco 2 alunos com os olhos fechados e entrego para ele um objeto qualquer, por exemplo, esse aqui. Eu entrego para um. Esse que pegou, ele vai, à medida que ele pega, ele vai descrevendo. É muito provável que imediatamente ele diga uma tampa de garrafa, até porque ele estava na sala e viu a tampa. Mas se eu pegar, por exemplo, uma sensação qualquer, um calor, está com a mão aqui, eu coloco alguma coisa, ele vai dizer quente,
Quente é um atributo que na mesma hora que é dito, indica para aquela pessoa que está ouvindo, que não está vendo, algum tipo de parte da explicação da coisa. Então eu não estou mais falando de gelo, que eu tirei da geladeira, concorda? Então atributos, não um apenas. Se eu disser que Deus é amor, eu não defini Deus por completo. Beleza? Mas eu posso definir Deus. Claro que eu posso. Eu posso definir ele por completo? Não. Por que não? Porque eu não vou conseguir acessar todos os atributos dele. Paulo disse que agora eu vejo em parte. Então, na glória eu verei face a face, verei por completo. Aliás, Paulo também está indicando para nós uma capacidade intelectual que a gente vai ter na eternidade que a gente não tem hoje. Porque eu estou vendo toda essa mulher aqui agora, mas eu não consigo dar todos os atributos dela. Inclusive o Immanuel Kant, que a gente vai ver logo mais, fala sobre isso. Então, meu irmão, deixa eu te falar. Esse negócio de dizer que a gente não pode provar Deus é muito arriscado para nós cristãos. Muito arriscado. Porque vai ter momento que a gente vai precisar provar. Na história da igreja, as pessoas morriam porque estavam entregando a Bíblia. Não queriam entregar a Bíblia, quer dizer, para o Império Romano, que o Império Romano queria pegar todos os exemplares da Bíblia e queimar e jogar fora. Se eu não tenho nenhuma prova de Deus, eu não morro pela palavra dele. Entendeu? Então isso é importante. O que a gente não pode, irmão, que eu acho que é onde você quer chegar, é o seguinte: Deus está completamente provado, logo a fé não é mais necessária. Lembrem-se que Hebreus diz que a fé é a prova das coisas que não se veem e a esperança daquilo que é a prova daquilo que se espera. Não me lembro o texto exato, é Hebreus 11:1, certo? Então, a gente não vai conseguir provar que Deus existe por completo, número 1, mesmo somando todos os atributos dele. Aliás, quer ver? Faz uma pergunta para você mesmo e responde. Será que todos os atributos de Deus foram colocados na palavra de Deus? Não. Mas todos aqueles que ele queria que a gente soubesse foram colocados na palavra de Deus? Talvez. Então, se eu quisesse fazer um exercício de pegar todos os atributos dele e listar e falar assim, peguei todos no livro das Escrituras, eu tenho um excelente alcance de explicação de Deus. Então, eu só quero deixar bem claro que a gente pode explicar Deus sem a pretensão de explicar por completo. A gente deve provar que Deus existe, sem a pretensão de dizer que ele é provável cientificamente, porque ele não tem nada anterior para ser provado cientificamente. Mas quando alguém falar assim, eu não acredito em Deus porque não faz sentido, nessa hora, ou você diz para ele que faz sentido, ou ele vai passar pelo menos mais um tempo sem acreditar em Deus. E eu acho que como evangelismo a gente deveria dizer, que inclusive tem um nome, pré-evangelismo. Diga. Não, eu não queria chegar nesse tempo, você foi mais completo do que eu quis dizer. Eu falei só da coisa mais rudimentar, que eu, como criatura, como é que a criatura vai querer provar Deus? Eu sei, na minha vivência bíblica, eu sei que Deus existe, para mim está provado. Mas para o ateu, não tem como. Aí a questão pode ser o seguinte: eu não posso convencer que Deus existe. Eu tenho o meu convencimento, mas se ele não acredita, eu não tenho como provar. Até aí a gente concorda, mas aí é o seguinte: e se de repente ele for seu filho e você convive com ele e você tiver tempo para demonstrar a existência de Deus? Uma coisa é o seguinte: o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, mas a gente pode convencer da existência, né? Mas é um debate interessante, é interessante. Agora eu só quero fechar com um parênteses engraçado. O parênteses é o seguinte: formas de provar que Deus existe estão todas prontas na internet, é só pegar e olhar. Bons filósofos, boas provas, né? Todas estão prontas lá. Aliás, no ano passado, Kellen e eu fomos a um congresso lá em João Pessoa, do maior filósofo cristão vivo, que tem as... Assim, o Fred está com o livro emprestado dele, está até com o autógrafo dele lá. Mas é interessante o seu posicionamento. O seu posicionamento é um posicionamento que tem aqui hoje, a gente vai ver ele lá na frente, na parte do pietismo e tal. É um posicionamento assim: eu tenho uma experiência que eu não posso mostrar para você essa experiência. A sua posição é justa, sua posição é honesta. Sua experiência não vai ser experimentada por mim. Logo, você não tem como transmitir a sua experiência para mim. Você pode falar dela para mim, né? E aí você está certo. Se o Espírito Santo quiser pegar essa sua experiência que você me contou e fizer alguma obra, aí morreu o assunto. Aí é a obra do Espírito mesmo. Então, nesse sentido, é que assim, eu concordo com o que o irmão disse, em gênero, número e grau. Eu só não gosto do risco de a gente pensar que não dá para provar que Deus existe, porque tá. Aliás, tem um detalhe interessante: quando alguém disser para você que não dá para provar que Deus existe, se você tiver com preguiça de dizer que dá, é só você dizer que também não dá para provar que ele não existe. Pelo menos isso você tem que estar na ponta da língua, né? Então tá certo, eu não dou conta de provar que Deus existe. No entanto,
eu gostaria que você me provasse que ele não existe. O argumento da Até porque você joga o ônus da prova na própria pessoa. Ah, você está dizendo que Deus não existe? Então a prova tem que vir de você. O ônus é seu. O bônus é meu. Eu que vou ganhar quando você me provar que ele não existe. Certo? Mas só para falar o versículo direitinho, Sim. ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Exatamente. Bom, ótimo. Então é o seguinte, para a gente tentar correr. Eu coloquei vou colocar o Francis Bacon, o famoso Chico Toicinho, né? Francisco Toicinho. O Francis Bacon, eu vou colocar os dois aqui no primeiro momento juntos, e o René Descartes, porque um tem um método indutivo e o outro método dedutivo. Eu queria só mostrar para vocês peguei um print rapidamente, só para mostrar para vocês rapidamente qual é a diferença entre o método, ó. Então a gente tem o seguinte, ó, o método indutivo é aquele que parte de questões particulares, certo? Até chegar a conclusões generalizadas, certo? Então, por exemplo, se eu digo que esta cadeira particular foi feita com o propósito de sentar, então eu consigo definir no geral que todas as cadeiras têm essa mesma função, pelo menos. Há outras funções, com certeza, mas essa pelo menos, né? E o método dedutivo, também chamado pelo Aristóteles de silogismo, é um raciocínio dedutivo que parte da dedução formal, tal que, postas duas premissas, a partir dessas premissas, por inferência, se tira uma terceira, chamada conclusão, que é inegável. Você quer ver uma forma de você demonstrar que Jesus Cristo era Deus mesmo? Olha que fantástico isso, e é simples. É um método dedutivo, é um silogismo. Foi criado pelo C.S. Lewis, que é o nome central do século XX, que é assim: Jesus disse que era Deus. Tem pessoas que dizem que ele era um grande mestre de sabedoria, um grande mestre moral, né? Eu entendo Jesus como um grande mestre, como um grande rabi e tal, moral, mas Deus não, né? Afinal de contas... Não, peraí, então vamos lá então. Se você está dizendo que você acredita que Jesus era um mestre moral, então está estranha a sua fala, porque se Jesus disse que era Deus, só existem três possibilidades. Ou ele era louco mesmo, mental, e achava que era Deus e não era. Realmente ele pensava que era Deus e não era. Se fosse no século XXI, ele seria colocado no hospício. Ou ele era um mentiroso, porque ele sabia que não era Deus e dizia que era. Então ele era louco, porque honestamente ele achava que era Deus, apesar de não ser. Então ele não era exatamente culpado, mas pelo menos ele não era Deus, né? Ele estava mentindo. Ou ele era mentiroso deliberadamente, porque ele sabia que não era, mas estava enganando o charlatão, enganando o povo. Ou então ele disse a verdade. Se você está dizendo que Jesus não é Deus, porque não, Jesus não é Deus e tal, Jesus é um profeta e tal. Então, se ele é um profeta, ele é o pior dos profetas, porque ele é um mentiroso ou ele é um maluco. Eu não posso acreditar no mentiroso, muito menos no maluco. Senão eu sou louco ou sou burro de acreditar no mentiroso. Então, como eu sei que Jesus não era louco nem maluco mentalmente, e como eu sei também que ele não mentiu porque nele não havia pecado algum, segue-se necessariamente, indiscutivelmente, que ele era Deus. Quem já assistiu filmes, quem já assistiu o filme das Crônicas de Nárnia, do guarda-roupa? Já assistiu? Do guarda-roupa, lembra? Tem uma cena em que a Lúcia sai do guarda-roupa, que leva até a Nárnia, ela sai e diz para o Edmundo, que é o irmão chato dela, diz para o Edmundo que ela foi na Nárnia. E o Edmundo diz que ela está mentindo. Quando ela encontra com os outros irmãos, os mais velhos, que eu esqueci o nome deles, Susana e o... E o Pedro. Susana e o Pedro. Quando ela encontra com a Susana e com o Pedro, os três ali estão tentando discutir, os dois mais velhos estão tentando querer saber ali o que está acontecendo, enquanto que o Edmundo está só zoando dela, dizendo que ela mentiu. O professor, que é onde eles moram, na casa do professor, chega e diz assim: peraí, vamos analisar essa situação. Ela tem o costume de mentir? Não, ela não tem o costume de mentir. Você lembra que a carinha dela é um doce, né? Um doce de criança. A menina que não tem costume de mentir. Ela é louca, ela está doente ultimamente, ela tem alguns problemas psicológicos claros? Não, ela está normal. Então ela foi na Nárnia. Ela entrou dentro do guarda-roupa e foi na Nárnia. Diz assim: e ele costuma mentir? Tem esse detalhe. E termina com outra frase assim, sensacional, que ele fala assim: as crianças não aprendem lógica na escola, por isso que acontecem situações como essa. Ali, aquela cena daquele filme é o chamado trilema de Lewis, que é do C.S. Lewis. C.S. Lewis é o escritor das Crônicas de Nárnia,
E ele coloca no filme dele, de fábula, na fábula dele, ele coloca esse trilema que é real. Ou Jesus é um mentiroso, porque deliberadamente sabia que não era, deliberadamente mentia, sabendo que não era Deus, ou ele é maluco, porque ele não era Deus e achava que era, ou ele é Deus, porque ele disse que era. Certo? Então e não você é. já tem a figura do enganador, aquele que vai apontar dizendo é mentira, ele está louco, que é o caso do Edmundo. Isso, exatamente, é o acusador, ótimo. Bom, então aí o método indutivo e dedutivo, mas também no próprio Descartes, porque ele é mais, talvez, mais estudado por nós ocidentais aqui. A gente tem o famoso cogito ergo sum, que é a versão latina para a frase clássica penso, logo existo. O que eu penso, logo existo? Parece até que é uma brincadeira, né? Parece até que é sei lá, parece que é estranho. Mas é o seguinte, o Descartes, ele cria um projeto filosófico que... O projeto filosófico do Descartes é o projeto de suspender, não negar necessariamente, mas suspender todo tipo de conhecimento. Todo. Suspender significa, deixa ele ali por enquanto. Não vou olhar para ele agora não. Não significa negar, significa deixa ele ali. E aí ele começa a partir de um pensamento, ele vai dizer que ele só pode acreditar que algo é real se ele conseguir provar que aquilo é real. Então, como ele não pode provar todas as coisas ao mesmo tempo, ele suspende todas as coisas e pega uma de cada vez. Por isso que chama método cartesiano. Aliás, o nome cartesiano vem do nome dele em latim, que é Cartesius. René Cartesius. Então, Cartesius cartesiano. Então, ele pega uma coisa, que é o pensamento dele, e ele diz o seguinte: eu não posso negar a minha existência, porque eu sei que eu estou pensando na minha existência. Então, se eu penso, necessariamente, que a palavra ergo em latim significa logo, né, necessariamente, eu existo. Sou. Penso, logo sou, eu existo. Então, eu existo, não tem dúvida. Certo? Por quê? Porque eu penso. Segunda prova que o Descartes coloca, a pronúncia é Descartes, não é Descartes não, e nem Descartes. A segunda prova do Descartes é: Deus existe. Por que para Descartes, Descartes era cristão, católico, fiel, honesto, religiosidade real, autêntica. Bom, se ele era salvo, eu não sei, mas ele tinha uma religiosidade real. Ele não está ali só igual o Galileu com medo de morrer, fingindo que é cristão, não. Então ele diz assim: se o meu pensamento sobre Deus, olha só que interessante, eu estou pensando sobre Deus, não, vamos colocar assim, sobre algo. Lembra que eu falei que uma vez, quando a gente estava falando sobre Anselmo, a gente falou sobre um ser de máxima grandeza? Se eu penso num ser de máxima grandeza, aí vem aquilo que o irmão colocou, agora aquela sua teoria entra de fato, porque eu sou a criação, eu sou a coisa pequena, eu não posso criar algo maior do que eu, a minha mente é pequena, ela não pode criar a ideia de um Deus de máxima grandeza. Aí sim entra a sua teoria. Se a minha mente não pode pensar na ideia de um ser de máxima grandeza, esse ser necessariamente deve ter colocado em mim essa ideia. Logo, Deus existe. Tá? A prova de que Deus existia para ele era essa. Só o fato de eu pensar que Deus existe é prova de que Deus existe. Parece que é brincadeira, parece que é falacioso, parece que é circular, mas não faz todo sentido filosófico. O meu pensamento sobre algo maior do que o meu próprio pensamento não faria sentido se essa coisa que é maior do que o meu próprio pensamento não tivesse colocado aqui em mim um pensamento sobre ela. É como se fosse assim, por exemplo, meu filho não sabe a dimensão do apartamento que ele mora. Mas se eu disser para ele que a dimensão é 50 metros, ele já sabe. Quem deu para ele essa dimensão fui eu, que sou maior que ele. Então não tem como não existir a pessoa que deu a dimensão para ele. Porque ele tá, quer dizer, não tem como não existir a dimensão que ele está pensando, porque alguém deu para ele a característica da dimensão. Não sei se dá certo essa minha analogia, mas é mais ou menos essa ideia. Vem de fora. Se vem de fora, vem de alguém. Alguém, logo, quem? Esse próprio Deus. Certo? E além disso também, o Descartes é famoso pelas ideias inatas, ou seja, nós nascemos com informações que são obviamente posteriormente rememoradas. Isso já é platônico, né? O Platão tinha uma outra analogia que chamava analogia a alegoria da caverna, e a outra alegoria era da reminiscência. Reminiscência é porque existia um aspecto do espiritismo no Platão. Aliás, o Platão é que dá origem a algum aspecto do espiritismo, né? Que é o da reencarnação da alma. Então, para o Platão, todo mundo existia primeiro no mundo metafísico, no mundo imaterial,
E lá no mundo material a gente aprende um conjunto de coisas, 100 coisas. Quando eu nasço, quando eu venho aqui para a Terra, quando eu encarno, ou seja, eu já existia, quando eu encarno, eu já tenho essas informações. Isso é, entre aspas, demonstrado, não vou dizer provado, porque isso é demonstrado pelo Platão, num diálogo do Aristóteles, em que ele conversa um diálogo do Sócrates, em que ele conversa com um escravo que não podia conhecer nada de matemática, porque ele não tinha estudado, mas o Sócrates leva ele a dar respostas corretas sobre aspectos matemáticos, e o fato de que o Sócrates está levando ele a fazer isso significa que ele está relembrando algo que ele havia aprendido na vida anterior. Então por isso mas combinado a isso é que o Descartes acredita que a gente tem ideias inatas. Mas aí o que acontece é que nesse mesmo período outras pessoas estão trabalhando filosoficamente, especulando aí em outros. O Francis Bacon é inglês, o Descartes é francês, mas ele está sempre fora da França, mas morre inclusive na Holanda. Mas aí a gente tem outro inglês que é o John Locke, e o John Locke rompe com a característica cartesiana, porque ele agora é empirista. Ele é o contrário do Descartes, no sentido de que ele diz que nada que nós sabemos é inato. Nós nascemos, a expressão que ele usa em latim é tábula rasa. Nós nascemos literalmente como uma tábula rasa, como uma prancha em branco, e nela vão sendo colocadas as informações que vêm apenas pelos sentidos. Eu só consigo saber de coisas que eu entendo pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela audição ou pela visão. Eu não consigo aprender nada de outra forma. Então eu não nasço com nenhum tipo de informação, né? Aí depois você decide se você é empirista ou se você é inatista, né? Bom, o Copérnico, a característica do Copérnico é a matemática, a ciência bruta, vamos dizer assim, a ciência física, né? E nele a gente tem eu coloquei uma palavra para cada um só para ficar mais fácil, né? Nele a gente tem um resumo, nele a gente tem o heliocentrismo, ou seja, a igreja dizia que o centro do universo é a Terra, agora não, agora é o Hélios, agora é o Sol. O Kepler, que também vai na mesma perspectiva do Copérnico, tanto em matemática quanto em comprovar o que o Copérnico dizia, ou tentava demonstrar, mostra que a órbita é feita em elipse e não em círculo perfeito, como tinha dito, por exemplo, o Aristóteles e a partir dele Tomás de Aquino. Isso tudo é rompimento, essa é a ideia que eu quero que vocês tenham. O Galileu, que foi mencionado aqui algumas vezes, entre as demais coisas que ele fez, obviamente, eu coloquei aqui pelo menos o telescópio, que nem aparece no livro aí, eu acho. O Isaac Newton. O Isaac Newton tem uma frase no livro que é interessante, eu acho que está no livro. Está no livro sim, que o Alexander Popper, um poeta britânico, ele disse que, eu vou ler aqui, estava tudo escuro e Deus disse, haja Newton, e houve luz. Olha só que interessante essa palavra de Newton. Aqui ó, a natureza e as leis da natureza estavam ocultas na escuridão. Deus disse, haja Newton, e tudo se fez luz. Ou seja, o Newton, para o Alexandre Popper, claro que é um exagero, mas é um exagero que é uma caricatura, mas é uma caricatura que não foge da realidade. O Newton é um marco na transformação da percepção do mundo físico. Claro que ele não é um marco sozinho, porque ele é a sequência dos demais aqui. Mas todo mundo é contemporâneo, você vê? Todo mundo no século XVII. E, portanto, a lei gravitacional está nele, ou parte dele. Mas acontece que, em meio a tudo isso, existem situações muito interessantes que eu acho que vocês deveriam entender com nós como cristãos, e principalmente nós que estamos vivendo agora, no nosso período de PGM, nós somos missionários por natureza, os batistas, né? Eu quero que vocês pensem o seguinte, ó. Aqui, ó. As guerras, como por exemplo a Guerra dos 30 Anos, esses aspectos filosóficos que a gente colocou e os aspectos científicos davam a impressão para algumas pessoas, davam a impressão de uma frieza dentro do ambiente espiritual, mesmo no ambiente católico quanto no ambiente protestante, certo? Essa frieza, ela tinha umas razões. Por exemplo, eu estou em guerra para garantir que o meu reino seja protestante, eu não tenho como pensar em outra coisa senão me defender nessa guerra. Então, havia alguns reformadores clássicos que negavam, inclusive, a necessidade de missões. Alguns diziam claramente, nós somos colocados, Deus nos colocou num determinado lugar para a gente agir espiritualmente ali. Tem essa de ir por todo mundo pregar o evangelho, é coisa de apóstolo. Essa ordem foi dada para os apóstolos, não para o restante da igreja. Seja como for, eu também não posso mandar missionário nem em lugar nenhum, estou aqui na guerra.
né? Estou aqui tratando de guerra. Outra coisa, a Igreja Católica colocou lá um grupo de pessoas para chamar a gente de herético. Então a gente tem que defender. Então existe um monte de coisa para fazer. Vocês lembram que a gente tem visto isso desde a primeira aula? As coisas acontecem segundo as demandas do tempo. Então eu invento as coisas a partir das demandas. Então a minha demanda agora é sobreviver como protestante. Houve um período na Europa em que quase que a Europa toda se tornou protestante. E o catolicismo foi em cima. Esse ir em cima, que é uma parte da contra-reforma, implica em guerra, implica em ataque de qualquer ordem, né? Física, violenta ou não. E eu preciso me posicionar como protestante. Se nós não tivéssemos tido essa característica do protestantismo no século XVI e XVII, metade do XVII, nós não teríamos tido a Igreja Batista de hoje, por exemplo. Porque o fato de nós estarmos aqui como protestantes, como resultado da reforma protestante, é o fato de eles terem lutado a sangue e a ferro e a sangue, para defender os princípios do protestantismo, né? do luteranismo, do calvinismo e assim por diante. E nós somos produtos disso. Tudo bem, nós como batistas, nós temos tradicionalmente lá atrás, nos anabatistas, um posicionamento muito parecido, por exemplo, com o da Dejanira, que é de violência zero, em qualquer circunstância. Eu dou até minha vida, mas não faço violência, como se fosse, bom, não sei, os pietistas que a gente vai ver agora têm essa característica, né? Não há necessidade de guerra. A gente não precisa de guerrear. Mas se não tiver, a gente não sabe, não existe se na história. Se não tivesse guerreado, o que teria acontecido? O que aconteceu foi, havia um contra-ataque da Igreja Católica, esse contra-ataque também era físico, guerra. Havia um contra-ataque filosófico, teológico, intelectual, e os protestantes não tinham tempo para pensar em missões. E nós somos produtos de missões por causa desse grupo que a gente chama de reação do quatrismo. Na verdade, vamos fazer mais especificamente o pietismo, né? E o metodismo também. Então, quais eram eu coloquei só em termos de características dos três. O quakrismo é dos Quakers. Não sei se vocês lembram deles americanos, os Quakers. Tem até uma marca de produto de comida que é Quaker, né? Aveia, isso. Aveia, né? É daí? É desse grupo, da produção deles. Bom, quer dizer, não sei se eu estou sendo irresponsável. Eu sei que tem a ver com eles de certa forma. Não sei se é só a produção da matéria-prima ou se é a fábrica em si. Tem que pesquisar depois, de onde vem a marca Quaker. Mas com certeza absoluta vem do grupo Quaker de alguma forma, não sei como. Bom, então os Quakers, ou os Quakers em português, traduzido, Quakrismo, eram um grupo de pessoas que, junto com os pietistas alemães e com o metodismo lá no John Wesley, pensavam grosso modo o seguinte: há muita frieza espiritual no protestantismo calvinista e luterano. Lutero, Alemanha, Império Germânico, né? E calvinismo, França misturado com Suíça, misturado com Holanda e assim por diante, certo? Então havia muita frieza, e a frieza era visível, né? Não tinha mover do Espírito Santo, nada do que a gente conhece hoje em dia. E esses grupos, portanto, começaram a se reunir separadamente. Por isso as reuniões menores, inclusive em casas, no mesmo modelo que a gente faz aqui. Bom, o mesmo modelo não, né? Claro, todas as configurações do século XXI, todas as ressalvas temporais e espaciais. Então se reuniam em casas e dividiam inclusive em grupos de 12. Tem o John Wesley dividiu em grupos de 12. Era 12, não sei se 12 com um líder ou 12 mais um líder, mas passou de 12 novo grupo, né? Nova casa, novo PG, certo? E eles faziam isso por uma necessidade, uma demanda. Pessoal, não se esqueçam, o que eu quero que vocês aprendam no final desse curso também é isso. As coisas acontecem por demanda. A gente responde a demandas. Todo mundo faz isso. Individualmente e em conjunto. Então, o fato de que... bom, aí vamos lá. Vou entrar aqui agora nas missões. Havia missões por quê? Porque se está frio na Europa toda, espiritualmente, e eu estou sentindo que aqui nesse grupo de 12 não está frio, então eu quero mais um grupo ali. Eu quero outro grupo ali. Opa, chegou na fronteira, agora aqui já é Holanda, agora aqui já é França. E agora o que eu faço? Vou lá. Bom, eu não posso ir lá porque eu estou aqui. Então faz o seguinte, vamos treinar um cara aqui e mandar bem para lá? Missões. Modernas, é claro, né? Missões sempre houve. Missões é um fenômeno cristão de altos e baixos. Primeiro século, por exemplo, missões é o ápice, né, do cristianismo. É o que há, né? Depois há um recrudescimento e depois há um retorno e assim por diante. E nós temos
nós somos hoje produtos desse retorno, nós somos produtos desse aspecto nosso, de missões, de reuniões menores, de ministério dos leigos. Eu estou aqui dando aula para vocês por quê? Porque aqui tem um ministério de um leigo. A palavra leigo não é aquele que não sabe, a palavra leigo é aquele que não é do clero. Aqui nessa igreja nós todos somos leigos e o pastor Mateus é o clero. Claro que a gente não usa essa terminologia, porque essa terminologia é muito mais católica do que evangélica. Mas a gente tem essa característica. Então eu estou aqui dando aula para vocês por causa do ministério dos leigos. Eu ser ordenado, por exemplo, para cuidar de uma igreja, mesmo eu sendo seminarista, por exemplo, como é o caso, por exemplo, lá do Bruno, né? Que foi, eu não sei se ele foi enviado para lá antes de completar, foi? Foi. Então o caso do Bruno, por exemplo, é esse. Ele é ordenado, vamos dizer assim, ordenado não exatamente, mas ele é enviado para cuidar daquela comunidade, mesmo sendo leigo, certo? Então isso é importante. E nós somos produtos desse período aqui. Esse período aqui, ele é difícil de falar dele, porque ele é muito espalhado, muito pouco anotado, muito pouco registrado, porque é uma coisa muito espontânea. Não, por exemplo, os quakers, eles se reuniam em silêncio, sentados em silêncio. Não tinha ministro ou bispo. Se reuniam em silêncio. Silêncio completo. Todo mundo em silêncio. E de repente o Espírito Santo movia alguém a falar alguma coisa e a pessoa falava. De repente o Espírito Santo movia alguém a cantar alguma música e a pessoa cantava. De repente o Espírito Santo movia alguém a orar e a pessoa orava. Inclusive mulheres, numa época em que mulheres não tinham espaço. As mulheres tinham tanta liberdade para serem direcionadas pelo Espírito quanto qualquer outra pessoa. Certo? Então é isso. A ideia era trazer para vocês a reação do quakrismo, do pietismo alemão e do metodismo nessa medida em que eles têm características comuns, obviamente dezenas de características diferentes, incomuns, né? Mas eles têm características comuns. E quais são essas características comuns mais importantes para nós hoje? A questão das reuniões menores. Quando eu digo reuniões menores, eu estou falando de grupos menores mesmo, nas casas, né? O reavivamento em meio a uma relativa frieza justificável. Não é que os protestantes, calvinistas ou luteranos tinham saído da igreja católica para viver frio lá, cada um na sua, individualista. Não. É porque havia outras demandas, como as guerras, por exemplo, como a filosofia, que necessitavam de resposta. Né? A questão do ministério dos leigos e um aspecto missionário. Bom, aí é o seguinte, no próximo capítulo, eu acho que é o próximo capítulo, não é o próximo capítulo ainda, o capítulo 10. No próximo capítulo, que é o 9, ainda é iluminismo. Mas no capítulo 10 a gente vai ver a igreja e as missões modernas. É como se fosse a continuação exatamente desse ponto aqui. O que a gente vai ver na semana que vem, que é o iluminismo, está dentro desse período aqui ainda. Principalmente relacionado à Revolução Francesa. O iluminismo é a marca da Revolução Francesa, a marca intelectual. Né? Então a gente vai, na próxima aula, entre aspas, a gente vai encerrar esse período aqui, da chamada Igreja Moderna, né, Idade Moderna, e vai entrar, apesar da expressão que usam no livro ser Igreja e as Missões Modernas, é porque essa palavra moderna é um pouco complicada, porque para algumas pessoas tudo que a gente está no presente é moderno, né? Você fala, uau, mas que aparelho moderno, né? Não existe mais a palavra moderna em termos de história. Moderno acaba na Revolução Francesa, o que existe é contemporâneo. Então a gente vai ter, na próxima aula, a gente encerra esse período moderno, a Igreja na Modernidade, com o iluminismo um dos piores problemas da história da igreja, que é o liberalismo teológico. Vocês têm que ler esse capítulo, é importante. E aí depois na aula 10, na aula 10 não, no capítulo 10, o próximo é o 9, né? No capítulo 10 a gente vai dar continuidade a isso aqui e vai falar sobre missões. Aí eu vou usar a expressão também, missões modernas, que é o nosso esquema. As missões das quais nós somos produto. Certo? Bom, encerro perguntando se há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação, algum comentário, algum pedido. Alguém que falou fora da coisa? Nada. Eu acho interessante assim, né, a aula. Qualquer pessoa meio assim, chato, chega numa aula dessa estresse, vem com a igreja, vem para falar em iluminismo, mas não precisa entender. Porque você tem que dar resposta a pessoas que não têm nada a ver com a igreja. Isso, perfeito. Quero colocar vocês, tem que estar atualizado. Eu quero parabenizar você, porque... Maravilha, meu irmão, maravilha. Vocês estão muito bem. Eu vou me sentir mais feliz se você vier aqui na semana que vem. Vai haver um rodízio, né? Essa classe é uma classe fixa. Ela acontece a cada 6 meses. Então no ano que vem ela começa de novo lá em janeiro.
depois começa de novo em julho, e assim por diante. As aulas também são gravadas em vídeo e colocadas no YouTube, então se quiser depois assistir. Às vezes falha, mas só teve 2 falhas. Meus irmãos, é o seguinte, isso que o irmão falou é sensacional, porque assim, a gente está aqui se preparando mesmo para responder ao mundo. Eu insisto nessa tecla desde a primeira aula. A gente vive de responder às demandas do mundo. E nós estamos sendo questionados constantemente em vários aspectos, né? Qual a resposta que você dá para todas as coisas é fundamental. E a gente aprende parte dessas respostas aqui também. Aqui e nas outras classes de EBD, né? A gente responde ao mundo também com oração, tem uma classe de oração. Responde ao mundo com liderança, tem uma classe de liderança. E assim por diante. Se você está na faculdade, você tem que mostrar que você é competente. Na faculdade o bicho pega. Se você não tiver como responder... Você tem não sabe os conceitos, não sabe se expressar, não sabe se localizar na história do tempo. Sim. Você fica a Deus dará. Eu queria aquela imagem que eu tinha tapado. Isso, perfeito. Que não deveria ser verdade, mas eu não sei se é. De repente a gente é mesmo. Lá fora a gente é. Ó, tem naquele livro que eu emprestei pro Alfredo, o primeiro capítulo daquele livro tem um experimento que foi realizado pelo autor, que é o seguinte, ele coloca 10 perguntas que misturam 10 perguntas seculares, não são nem 10 perguntas, são 10 frases, e cada frase tem que ser, a pessoa tem que dizer o que ela sabe daquela frase. Se eu escrevo Martinho Lutero, a pessoa tem que associar alguma coisa, Reforma Protestante. Se eu escrevo Benjamin Franklin, o cara tem que associar alguma coisa, né? Se eu escrevo Winston Churchill, vou associar aqui, né? Bom, ele faz esse teste com perguntas seculares e a turma dele, num seminário batista americano, toma bomba, não consegue responder, não sabe, confunde, por exemplo, diz que tinha uma que eles diziam que Joana d'Arc, esqueci, um absurdo completo, assim, uma coisa ridícula. É uma coisa ridícula desse tipo aí. Aí ele faz o mesmo teste, esse teste ele pega de um livro, com as mesmas perguntas. Daí ele faz o mesmo teste, só que ele substitui expressões seculares com expressões relativas à história da igreja. Bomba, pau. Os alunos tomam bomba. São tapados, para usar aí a expressão, né? Eu sei que essa expressão tem conotações tanto negativas quanto positivas, no sentido de que não sejamos assim. Mas é verdade, irmão, é isso mesmo, a gente precisa se posicionar. Agora, também tem um detalhe, a minha crítica é sempre a seguinte: você não consegue se posicionar desse jeito se o seu foco for só o seu trabalho, for só a sua renda, seu dinheiro, sua luta individual pela sua casa, né? Então a gente precisa se colocar no corpo de Cristo. Quando um braço coça, a outra mão faz o quê? Não estou nem sabendo que está coçando. Quando dói aqui na cabeça, a mão leva, né? Enfim, vamos orar e a gente encerra. Quem quiser ficar fazer algum comentário, como geralmente a gente faz. Obrigado, Senhor, pela lição de hoje, pela aula que tivemos. Obrigado pela compreensão que os irmãos tiveram. Obrigado também pelo que eles não compreenderam, porque significa que isso vai dar para eles um desejo de procurar alguma informação, de aumentar o conhecimento. E obrigado também pela percepção geral que a nossa classe tem, de que a gente precisa se posicionar no mundo para responder ao mundo as demandas que o mundo tem da nossa igreja, da nossa fé. Assim como Pedro disse na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 15: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, não era para a gente estar preparado só de vez em quando, e nem só o nosso colega. Nós deveríamos estar sempre preparados, Pai. Então nós estamos fazendo isso aqui e te pedimos que o Seu Espírito nos oriente. Te peço que o Senhor aceite o culto que prestaremos ao Senhor logo mais. Nossa intenção é de que o Senhor seja glorificado no culto de logo mais, mas a gente sabe muito bem que o Senhor é muito maior do que a nossa glória, a glória que a gente pode dar ao Senhor. Então eu te peço sabedoria, para que cada dia que passar, a gente aprenda a adorar o Senhor da forma adequada, melhor, e que a gente seja encontrado pelo Senhor como adoradores que adorem o Senhor em espírito e em verdade. Louvado seja o Senhor por essa manhã, Pai. Em nome de Jesus, amém.